Olá, meus amigos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do grupo de estudo dos livros da codificação, o GELCO, pelo Centro Espírita Luz e Verdade, aqui no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. Então, recebam o nosso abraço, meu e o da Lene, na noite de hoje. Nosso amigo Adriano e a nossa amiga Jordana não puderam vir fazer o estudo conosco hoje, mas com certeza na próxima semana estaremos todos juntos. Então, vamos lá para mais um capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E como de costume, nós vamos colocar a música, fazendo a nossa harmonização para a prece inicial. E logo depois que a Lene fizer a prece, ela começará o estudo da noite de hoje. Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão chegando. Fiquem à vontade, se quiserem perguntar, comentar no nosso chat aqui, tá? É todo de vocês, fiquem à vontade. Nós agradecemos até os comentários que nos ajudam muito a levar o estudo aí adiante, né, por esse tempo que nós estaremos juntos, tá bom? Então vamos colocar um vídeo agora, a nossa música, para a nossa harmonização. Vamos lá. E para além das rosas o teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os fumeiros que seguem vida fora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados náufragos sem porto, tristes rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora, sobre as chagas do peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre, ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo teu horto de beleza. E o Mestre amado habitarás contigo. Não te detenhas, vem, socorre, ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo teu horto de beleza. E o Mestre amado habitará contigo. Contigo.
então, meus amigos, vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos pensar em Jesus, na sua imagem, pensar em Jesus olhando para nós, sempre pronto para nos auxiliar, sempre pronto para nos acolher quando necessário, para enxugar as nossas lágrimas, para andar lado a lado conosco, nos auxiliando a renovar as nossas esperanças. Agradecendo, Senhor, pela dádiva da vida, pela oportunidade desta encarnação, na qual estamos tendo esse contato com a doutrina espírita, que tanto nos consola, que tanto nos esclarece e nos ilumina. Agradecemos ainda, Senhor, pela oportunidade de, a cada existência, aprendermos um pouquinho mais. E como eternos pedintes que somos, Senhor, lhe pedimos que permita que a espiritualidade esteja sempre nos intuindo nos momentos mais difíceis, nos momentos em que somos chamados e às vezes não percebemos, para que não deixemos passar, para que não desperdicemos mais ainda esse nosso tempo, essa nossa última hora, né? Para que aproveitemos então ao máximo esta atual encarnação. E assim então lhe pedimos para que a espiritualidade que sempre acompanha aqui os nossos estudos do Evangelho possa estar aqui conosco mais uma vez, nos intuindo na melhor forma de passar o conteúdo desta noite, para que possamos atingir os corações mais necessitados, os corações de todos que nos ouvem, levando então esse conteúdo desse capítulo, mas com muita fé e esperança, Senhor. Permita então que possamos agora dar início ao nosso estudo e fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, boa noite, gente. Estamos aqui, então, para falar hoje do capítulo 20, né? Que é os trabalhadores da última hora. E esse capítulo, né, é interessante que ele não tem comentário de Kardec, né? Ele começa com a parábola e depois vai direto para as instruções dos espíritos. E aí agora a Ju vai colocar para a gente, né, Ju, o vídeo com a parábola, para a gente não precisar ficar lendo aqui, né, para ficar de uma forma mais dinâmica um pouquinho, depois a gente retorna para conversar. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho, e não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou.
Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam 1 denário cada um. Chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, essa é a nossa parábola da noite, né? Esse nosso capítulo começa com essa parábola tão significativa, né, de Jesus. É interessante, então, também que ele termina e ele coloca, né, Kardec coloca ali uma nota no finalzinho da parábola, que é para ver também, né, para que possamos ver a parábola do festim das bodas. E aí a gente tem que dar uma olhadinha lá na parábola do festim das bodas, né? É interessante que tanto uma quanto a outra, elas começam e terminam da mesma forma, né? Ela começa falando que o reino dos céus se assemelha a um rei, tanto uma quanto a outra, e terminam dizendo que muitos os chamados, mas poucos os escolhidos, né? Tanto no festim das bodas quanto agora, né? Trabalhadores da última hora. E toda vez que Jesus se refere ao reino dos céus, ele está falando do mundo espiritual, né? Então, nessas 2 parábolas, ele fala sobre o mundo espiritual, ele fala sobre o chamado, né? E estamos sendo chamados há muito tempo, né? Mas poucos de nós prestamos atenção a esse chamamento. Poucos demos a importância necessária a ele, né? Então, elas são descritas, essas 2 parábolas, elas são descritas de formas diferentes, mas a sua essência é a mesma, porque, no fundo, né, o que elas querem dizer para nós é que estamos sendo convidados para a nossa transformação moral, para a aquisição das virtudes eternas, né, das virtudes que nós vamos conquistar e que vamos ter, o nosso espírito sendo imortal, vamos ter para sempre, né? Então, é esse chamamento para a nossa mente, para o nosso coração. E aí a gente também lembra que o nosso planeta está passando, já está passando já há muito tempo, não é de agora, dessa semana, desse mês, desse ano, já há muito tempo nós estamos nesse período, né, de transição desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, nós sabemos que para cada mundo, nós precisamos de um corpo perispiritual específico, né? Que ele seja realmente adequado, né? O corpo seja adequado ao mundo. Então, para que nós tenhamos condições de ingressar nesse mundo que a gente pretende ir, né? Nesse mundo de regeneração, nós precisamos estar tecendo a nossa túnica nupcial lá do festim das bodas, né? Que é, na verdade, o nosso perispírito. Então, a gente precisa estar preparando esse perispírito para que ele possa realmente ser compatível com esse mundo que a gente almeja, né? Então, se nós não estivermos com essa veste adequada, nós não poderemos ingressar nesse mundo jamais evoluído. Nós seremos banidos, né? Como foi banido lá aquele convidado no festim das bodas. E seremos banidos para um mundo adequado à nossa vestimenta. Mas que a gente entenda que também isso não é um castigo de Deus, né? Muito pelo contrário,
Isso é misericórdia divina, né? Porque ele nos dá a oportunidade de recomeçarmos, mas sendo úteis, né? Auxiliando no processo desse mundo, né? Compatível com essa nossa condição ainda evolutiva, né? Ao qual nós fomos encaminhados. Então, lá quando fala lá da parábola, né, do dono da vinha, e a gente pensar um pouquinho na parábola agora específica, né, o dono da vinha vem a ser Deus, né? A vinha, então, seria o quê? Seríamos nós, né, a humanidade. E o trabalho? Que trabalho é esse? É o que a gente já comentou agora, né, que é a aquisição dessas virtudes eternas. E essa parábola, né, ela é bem simbólica, né, que ela dá margem a várias interpretações. Jesus faz um paralelo à evolução do planeta Terra, que está também atrelado, né, à evolução da humanidade. Isso sempre, né, o planeta está sempre atrelado à evolução da humanidade, né? Falando de uma evolução coletiva, mas também da evolução individual, até porque para chegar na evolução coletiva precisa primeiro da evolução individual, né? Então, a evolução do espírito imortal. E como, né? Como que a gente evolui? Através das reencarnações, através das diversas, né? Das várias existências. Então, essas horas, elas tanto podem ser os períodos em que as revelações, em que os trabalhadores, né, que os profetas, Moisés, os apóstolos, os filósofos, né, que todos vieram trazer, né? Então, que essas revelações vieram para nós, que todos esses vieram trazer a mensagem do Pai, a mensagem divina, para que a humanidade pudesse compreender, para que nós pudéssemos compreender. Mas também pode ser essas nossas idas e vindas, né? Esse nosso tempo encarnando, desencarnando diversas vezes. Até que, enfim, nós escutássemos esse chamado. Porque esse nosso início, né, nós éramos, né, ainda somos, mas nós éramos muito infantis, né? E aos poucos nós vamos, então, evoluindo, nós vamos crescendo, né? Então, nós podemos nos considerar ainda crianças ou adolescentes espirituais, acho que adolescentes agora espirituais, né? Nós éramos muito infantis espiritualmente e nós fomos nos desenvolvendo pouco, mas já nos desenvolvemos, né? De forma que agora a gente já consegue compreender, não é? Então, agora que a gente já consegue compreender, né, nós já conseguimos, nós já nos consideramos um pouco mais maduros para compreender esse chamado. Então, que a gente possa, então, se dispor a esse trabalho da vinha, né? Que é um trabalho evolutivo da humanidade. Então, esse trabalho, ele é direcionado por Jesus, porque Jesus é nosso mestre, né? Jesus é nosso modelo, nosso guia, o guia da humanidade, é o governador do nosso planeta, né? E aí, lá no livro Pão Nosso, na mensagem 29, chamada A Vinha, ele traz isso para a gente, né? Emmanuel traz isso para a gente, né? Ele vem dizendo que ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. Então, a gente não está aí solto, né? A gente está sendo sempre orientado, sempre sendo sempre guiado por Jesus. E ele completa, né? O planeta não é um barco desgovernado. A gente tem o nosso governador, né? As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. E aí, então, vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. Aí, mais para frente um pouquinho, ele complementa, né, a mensagem dizendo: por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra,
trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Então, nós estamos aqui transitoriamente, nós estamos aqui também para contribuir, né, com a evolução desse nosso planeta tão amado, né? E o Senhor, então, né, voltando lá para a nossa parábola, ele pagou quem trabalhou um dia inteiro o mesmo que pagou a quem trabalhou apenas uma hora. E aí a gente pensa assim, será que ele teria sido injusto, né? Que justiça é essa? Só que nós sabemos que Deus não é injusto, né? Muito pelo contrário, Deus é justo, Deus é bom, né? Então, o que importa, na verdade, aqui, a gente tem que parar e pensar, né? O que realmente é isso? O que quer dizer essa parábola, né? O que importa aqui não é o tempo que foi trabalhado, não é a quantidade de horas que foi empregada, mas sim a qualidade do tempo, a qualidade desse serviço, né? A intensidade do serviço que foi aplicado, a boa vontade, né? Então, essas pessoas, esses trabalhadores que esperaram há tanto tempo, né, pela oportunidade do serviço, já estavam já desesperançados, né, já achando que fossem voltar para casa sem nada, né? Então, eles, quando foram convidados, eles trabalharam com mais ânimo, né? E também tinham mais energia, porque ficaram o tempo todo ali sem trabalhar, né? Os outros já estavam já cansados trabalhando o dia inteiro. Então, com esse tempo pequeno que eles tiveram condições de se dedicar muito, né? Muito mais. Foi uma esperança também que eles tiveram renovada, né? Que eles já estavam lá desesperançados e quando são convidados ao trabalho, então, essa esperança se renova, né? E eles vão com mais disposição também ao trabalho. E a gente lembra também aqui que muitas empresas hoje elas funcionam assim, elas pagam os seus funcionários por produtividade, né? Elas fazem com que seus funcionários se estimulem mais a trabalhar, né? Esse trabalhador, então, que estava lá ansioso pelo trabalho, né, ele teve essa oportunidade de se dedicar bastante, ao passo que os outros trabalhadores, por estarem ali já há muito tempo, né, já desde cedo, já sabiam que iam ter, né, aquele salário no final, então, e tinham o dia inteiro para trabalhar, então eles já podiam trabalhar mais descansados, né, porque já estavam mais tranquilos, né, sabendo que tinham todo esse tempo para desenvolver o seu trabalho. Então, trabalhar um pouquinho, dar uma descansadinha, volta a trabalhar, né, fazer às vezes aquele corpinho mole, né, mas trabalharam, né? Claro. Os outros já aproveitaram ao máximo aquela horinha que eles tinham ali. Então, gente, a gente também para pensar aqui um pouquinho, né? Existe como a gente quantificar os valores eternos da alma, né? Essas virtudes que a gente diz que a gente está angariando, que é o que a gente está buscando aqui, né? Tem como quantificar? Não tem, né? Então, aí só quem pode realmente quantificar isso é Deus. Não compete a nós, né? E se Deus acha que é igual para todo mundo, então tenhamos o mesmo salário, né? Lá no item 2, mas já no finalzinho do item 2, o Espírito Constantino, ele traz assim um alerta para a gente, né? Dizendo para nós que nós somos esses espíritos, nós somos esses obreiros da última hora, né? Então ele vem dizendo assim: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Sim, ele fala que bem orgulhoso seria aquele que dissesse isso, né? Que trabalhou então o dia inteiro, né? Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais, mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha. Né? Quanto tempo nós estamos sendo chamados, nós não estamos dando conta disso, nós estamos deixando passar. Então ele continua: eis-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta,
E não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo da imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então é o momento da gente parar, né, e refletir. Será que nós estamos realmente sendo esse trabalhador? Estamos sabendo aproveitar o tempo que temos, né, de forma intensa para trabalhar? Esse trabalhador lá da última hora, né? Será que a gente realmente está conseguindo fazer isso? Ou estamos aqui tranquilos, né, descansando, por acreditarmos que temos ainda muito tempo pela frente, né? Acho que a gente já fez muito isso, né? Está na hora realmente de entender que essa é a nossa última hora. Vamos lá, vamos à obra, né? Então, quando ele chama os trabalhadores para o trabalho, ele já, lá quando ele trata com os trabalhadores, ele já acerta aquele valor por um dia de trabalho. E eles aceitaram, né? Eles concordaram com aquele valor. Mas quando começa, então, a pagar, né, no final do trabalho, quando eles começam a pagar e começa a pagar aqueles que começaram por último, né, os outros, então, já crescem os olhos, achando que teriam direito de receber mais, só que, ao receberem, ficam decepcionados, porque receberam o mesmo daqueles que começaram por último. Aí a gente percebe aqui o quanto nós muitas vezes agimos assim, né? Está tudo certo ali, no que vai acontecer daquela forma, tudo tratado, tudo combinado, mas no final a gente fica ali com o olho vendo o que o outro está recebendo, né? Se o outro está recebendo aquilo mesmo que nós estamos recebendo. Essa coisa, né, do nosso egoísmo grande, de uma certa inveja também, que a gente ainda carrega dentro de nós, né? Então, isso que esses trabalhadores acabam demonstrando ali no final, né? Será que nós ainda estamos agindo assim, né? Como é que nós nos comportamos perante as outras pessoas? Será que nós acreditamos ter o direito a melhores posições no céu? Isso aqui foi uma pergunta que nós fizemos também no outro estudo nosso, né? Porque nós somos mais merecedores por sermos espíritas quanto às dádivas divinas do que os nossos irmãos de outras religiões, ou daqueles que são ateus, daqueles que são materialistas? Será que a gente se julga mais merecedor do que esses outros, né? Mesmo que esses trabalhadores lá tomando conta da vida do outro, né? Que a gente não se esqueça que muito será cobrado a quem muito foi dado. Que nós estamos nessa posição de um certo esclarecimento um pouco maior, né? De um conhecimento maior através da nossa doutrina. Então, a gente sabe que a gente vai ser cobrado. Então, a gente precisa realmente desenvolver esse trabalho aqui na vinha, né? A gente precisa realmente evoluir mais, a gente precisa se policiar, se vigiar mais, né? E muitas vezes nós ficamos barganhando com Deus, né? Se eu fizer isso, eu mereço aquilo, né? Esperando recompensa, né? No entanto, o nosso saldo perante Deus não deve estar lá muito grande, não, né? Quem sabe, pode estar até lá quase negativo, né? E a gente ainda se julga merecedor, né? Então, vamos lá, gente, mãos à obra, né? Lá o Espírito, então, Constantino, ele fala que aqueles que não trabalharam por preguiça ou má vontade, né, terão que recomeçar. Isto é a dádiva da reencarnação, né? Que são aquela situação que a gente comentou, né, do perispírito que não está pronto ainda, né, para ir para um mundo, né, já um pouco mais evoluído, né? Então, a gente, ao invés de estar indo, a gente vai ter que recomeçar, a gente vai ter que estar retornando, né? Então, quantas vezes nós já fomos chamados durante tantas existências, né, e não atendemos a esse chamado? Estamos aqui para recuperar esse tempo perdido, né? Então, o que Jesus espera de nós, o que Deus espera de nós é o trabalho, né? E lá no Livro dos Espíritos, a gente tem a pergunta na questão 132, que é qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos vão responder que é que contribuamos, é lógico que essa resposta é muito maior que isso, tá? Mas no fundo é isso,
que contribuamos com a nossa parte na obra do Senhor. Então, nós não podemos mais perder tempo, né? Vamos lá. O que estou fazendo agora, então, aqui com o meu tempo? Será que estou sabendo usufruir da melhor maneira enquanto estou aqui? Qual a qualidade do meu trabalho? Qual a expectativa do meu trabalho? Mas não é trabalhar com uma moeda de troca, né? Não é esse salário que a gente quer, né? A gente já sabe que o salário não é o dinheiro, é a realização espiritual. Então, por isso que o salário acaba sendo igual para todos. E não importa o momento que o espírito despertou, o momento que ele iniciou lá o seu trabalho. O que importa é que ele faça o seu trabalho com qualidade. E reconhece-se, né, o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más tendências, né? Então, nos esforcemos cada dia mais. Os últimos, então, não conseguiriam realizar esse trabalho se não fosse também a ação de todos os outros que o antecederam. Aí lá no nosso livro, né, no item 3, tem um trechinho que ele fala assim, bem no meio dele, últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Então, nós somos sempre beneficiados pelo trabalho daqueles que vieram antes de nós. Eles iniciaram o trabalho e quando nós aqui chegamos, nós vamos simplesmente pegar já o trabalho iniciado e vamos dar continuidade. Então, essa também, última hora, né, também já é facilitada por isso, porque os outros trabalhadores já iniciaram, né? Então, já tem essa facilidade. Agora, aqui também tem uma outra questão, né? De que nós mesmos, muitas vezes, somos os que estamos dando continuidade no nosso trabalho. Porque nós iniciamos numa encarnação anterior, desencarnamos, estamos nesse tempo lá que necessitamos da erraticidade, agora aqui retornamos para dar continuidade a esse trabalho, né? E no livro Esperança, lá na mensagem 67, no tempo de hoje, também por Emmanuel, né, esse livro, essa mensagem também vem aqui para colaborar conosco, né? Ele vem dizendo assim, é bem nesse capítulo, né? Bem desse item mesmo. Andai enquanto tendes luz, Jesus. Está lá em João, capítulo 12, versículo 35. Chamado a prestar contas de seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam, entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. Então, assim, né, a gente passou desencarnou, passou o tempo lá na erraticidade, amadureceu, né, o espírito vai amadurecendo, e a gente retorna, então, com esse espírito já um pouco mais amadurecido, já pronto para dar continuidade a esse trabalho, né? E aí ele vem dizendo, então, aqui nessa mensagem, hoje é o tema fundamental nas proposições do tempo. Ontem, retaguarda, amanhã, porvir. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. E aí, lá no finalzinho, ele completa, né? Ele termina assim, aproveita o dia corrente e faz algo melhor. Hoje consegues agir e pensar, comandar e seguir, sem obstáculos. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor, e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Então, Caibar Schutel também nos diz, lá em Parábolas e Ensinos de Jesus, que o trabalhador da última hora é o indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo, com dedicação, com sacrifício e com amor. E as condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Então, meus amigos,
Os trabalhadores da última hora somos nós, né? Estávamos até então adormecidos, né? Que nos sentimos e que éramos realmente crianças ainda espirituais, né? Muito infantis. Então, não perdemos tempo conosco mesmo, né? Por conta dessa questão de ainda sermos muito infantis, né? Perdemos tempo com as nossas vaidades. E agora, então, que nós acordamos, que nós já nos vemos mais amadurecidos, nos apresentamos, então, para o trabalho, né? E cada um tem seu tempo, né? Todos serão chamados, né? Quanto a isso, a gente não tem dúvida, né? Lá no livro Os Mensageiros, tem um diálogo do André Luiz com o Dr. Bacelar. Eles vêm falando das dificuldades, né? O livro Dos Mensageiros, ele é isso, né? Ele vem falando, então, dos espíritos falidos, né? Das dificuldades que existem quando nós encarnamos, que a gente encarna já sempre com alguns objetivos, né? Claro, né? E com as nossas missões. Mas quando chegamos aqui, muitas vezes nós ficamos meio perdidos, né? Então, eles vêm conversando sobre isso. Então, ele vem dizendo assim, raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. Isso é difícil, né, para a gente entender ainda, né? A gente sempre quer um retorno, né? E a maioria está procurando remuneração imediata. Então, aí fica... ele, mais à frente um pouquinho, ele vai dizendo assim, um termo que eu achei assim, muito interessante, que ele coloca, mas e o desculpismo? Ele vem dizendo que muitos têm pretextos, né, inventados, né, são pretextos inventados pelas criaturas terrestres, por fugir ao testemunho da verdade divina, nas tarefas que lhes são próprias. Então, alguns guardam possibilidades financeiras, montam guarda ao patrimônio amoedado. Aí vem os desculpismos, aí que começa. Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem, comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem essa contradição. Isso é interessante, né? Que a gente vê, a gente para pensar que muitas vezes a gente age assim, né? Quantos de nós falam, quando eu ganhar na loteria, né? Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu subir de cargo, aí sim eu vou poder ajudar o meu irmão, né? Sim eu vou poder ajudar a casa espírita, né? Então é bem por aí, esse caminho dos desculpismos, né, que diz aqui, que se refere a André Luiz. A gente está sempre postergando, a gente está sempre deixando para mais tarde, né? Mas não tem o mais tarde, é agora. Então, que a gente lembre disso, que a gente pense, que a gente esteja ciente, né? Consciente, na verdade, da importância desse nosso trabalho. Que somos esses trabalhadores da última hora, que esse é o nosso momento. Então é isso, Ju. Por mim, você pode seguir, querido. Fique à vontade. Então, vamos lá. E aí nós vamos falar um pouquinho primeiro do item 4 da missão dos espíritas. Eu vou pegar aí um caminho, né? Vou aproveitar esse caminho que a Lene abriu, falando dessas desculpas que a gente coloca e acabamos por atravancar essa nossa caminhada de progresso, né? Porque nosso Pai, ele nos chama para o trabalho nos pequeninos desafios do dia a dia, né? Do nosso cotidiano. Então, se eu vou colocando essas desculpas à frente, quando eu ganhar, quando eu for, quando eu puder, né? Eu coloco sempre aquela condição do quando chegar, né? E não de eu me colocar à disposição desse trabalho, dessas pequeninas situações do dia a dia que vão me servir não só de exemplo, né? Mas como uma forma de burilamento daquilo que eu preciso modificar em mim. Então, quando há essa disposição para aprender,
quando a criatura consegue ir para a frente, consegue caminhar, mesmo enfrentando essas adversidades que acontecem no caminho, a mudança ela vai ser natural, porque ela exige muito preparo, né? Porque ela vai nos tirar daquela nossa zona de conforto, ela vai nos chacoalhar, nos fazer enxergar a dor do outro, e não só a nossa dor. Vai nos fazer enxergar a dificuldade do outro, e não só a nossa. E aí nós vamos nos colocando no serviço, no trabalho, né? Vamos nos conduzindo à frente. Porque é justamente isso que Jesus, quando vem falar dos trabalhadores da última hora, como a Lene colocou muito bem, são instrumentos que nós vamos utilizar, porque eles nos chegam das mais variadas formas, né? Não só no dia a dia, mas em todos aqueles que nos procuram, em todas aquelas situações que nós nos deparamos. Então, os instrumentos eles são utilizados das mais variadas formas, mas a luz, ela é única, né? Nós temos aquela luz que nós buscamos, para que nós possamos seguir na nossa vida espiritual. Então, para que nós possamos chegar até essa luz, nós temos que compreender os exemplos que Jesus nos deixou, porque Ele é o nosso modelo e guia, Ele está à frente de todos os trabalhos no planeta, né? Ele veio nos dar prova de que nós podemos ser esses trabalhadores. E como a Lene disse, a qualidade vai ser essencial nesse trabalho. E o tempo será de cada um de nós, né? Então, nós temos que buscar esse tempo. Mas não podemos ficar de braços cruzados, nem colocando o quando puder, o quando receber o aumento do trabalho, o quando tiver o tempo, né? Então, isso tudo nos atrapalha. Vai nos colocando em desânimo, né? Vai nos deixando acomodar. E é isso justamente que nós não podemos deixar acontecer, né? Nós precisamos buscar esse caminho do trabalho, desses instrumentos que nos são dados para que nós possamos seguir adiante. E aí, é claro, a gente já falando um pouquinho da missão dos espíritas, né? Porque ela está inserida nesse contexto. Porque à medida que vamos tendo responsabilidade, nós vamos nos comprometendo cada vez mais, porque conhecemos a lei da reencarnação, porque conhecemos a lei de causa e efeito, porque conhecemos o livre-arbítrio, porque sabemos dos dois planos da vida, né? O próprio irmão Erasto nos coloca aqui na sua mensagem, lá da metade em diante, falando sobre a mediunidade, né? Nos colocando, descortinando todas aquelas perguntas e dúvidas, né, com a comunicação com o plano invisível, né? Então, tudo isso nos chegou de uma forma pela doutrina espírita, que veio não só nos consolar, mas também nos esclarecer de uma maneira muito clara, né, muito ampla, de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que semeamos hoje e que vamos colher no futuro próximo. Então, a missão dos espíritas, a cada medida que ele vai conhecendo, ele vai tendo mais responsabilidade e vai tendo mais compromisso com o trabalho que ele abraçou, né, lá no seu planejamento reencarnatório. No seu não, no nosso, né, porque todos nós estamos inseridos nesse contexto, né, nesse planejamento. E é muito interessante que a gente estava ouvindo um estudo do Evangelho da FEB com o Haroldo Dutra, o Saulo César, o Wagner Paixão, e eles colocam de uma maneira muito tranquila, né, sobre esses trabalhadores da última hora, onde todos nós estamos inseridos nesse contexto, de que nós estamos em treinamento para a universalidade, né? A Lene colocou aí no finalzinho lá do estudo dela, falando, acho que na mensagem 3, né? Aqueles que vieram preparar o caminho, né? Nos mostrando que nós não temos mais como ser individualistas, né? Como pensarmos só em nós. Nós temos que pensar no coletivo, na solidariedade, né? No geral, porque nós estamos trabalhando para uma grande família universal. E essa é uma das nossas responsabilidades como espíritas, né? Aí Erasto vem jogar aquele balde de água fria na gente, que ele fala assim, nós não somos melhores por isso, né? Muito pelo contrário, né? Voltando lá às nossas responsabilidades. Mas Erasto, falando só um pouquinho dele, ele foi um discípulo de São Paulo. Então, ele é muito citado em Atos dos Apóstolos, ele
viajou pela Ásia, né, junto com Timóteo, levando a palavra do Mestre Jesus, né, levando os ensinamentos. Erasto também está lá no Corinto, né? Então, ele é um conhecido dessas passagens evangélicas, né? E quando ele vem nos colocar sobre a missão dos espíritas, ele coloca, mas de maneira muito clara para a gente, sobre a nossa responsabilidade. Ele usa uma linguagem do Velho Testamento, né? Para que nós possamos cumprir a nossa tarefa na Terra. Aquilo que nós abraçamos com a responsabilidade que já temos e os conhecimentos que trazemos do Espiritismo. Então, que nós somos esses trabalhadores que receberam a confiança do Pai e que precisam trabalhar nessa seara tão grande. Erasto é aquele que disse essa frase muito famosa, né? Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa, que está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, lá no item 230. Então, depois, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá no Livro dos Médiuns. Então, ele usa essa linguagem do Velho Testamento para nos convidar a essas qualificações que o verdadeiro espírita deve desempenhar. A essas qualificações que o verdadeiro espírita deve se colocar para conquistar, porque ele precisa vivenciar essa responsabilidade que abraçou. Então, deve sempre aquele que tem essa responsabilidade, que abraçou essa oportunidade, divulgar a lei da reencarnação, a lei da evolução dos espíritos, né? A lei de causa e efeito, tudo isso que a doutrina vai nos colocar e vai nos explicar de maneira clara que nós precisamos passar pelas provas que passamos, superar as dificuldades e os sofrimentos, para então compreendermos. E ele fala, muito interessante, sobre a fé, né? Deve o espírita ter fé na justiça de Deus, que dá a cada um dos seus filhos segundo as suas obras. Quando ele diz, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça. Então, aqueles que buscam dentro da doutrina espírita trabalhar, se esclarecer, abraçam essa responsabilidade, né? Que precisa ser entendida, aí sim com muito cuidado, porque o Espiritismo não vai privilegiar ninguém aos olhos do Pai, né, do nosso Criador, porque ele não faz distinção entre os seus filhos. Mas a consequência desse entendimento é a responsabilidade a que somos convidados, porque somos eleitos de Deus, não só nós espíritas, mas todos aqueles que querem trabalhar na sua seara, né? Todos aqueles que se dispõem a trabalhar no bem, pelo bem e para o bem. Então, esses trabalhadores da última hora são esses eleitos, né, que precisam compreender, e aí cada um no seu tempo, mas trabalhando a qualidade do seu trabalho, né, do seu exercício, da sua tarefa, as leis divinas, aceitando a responsabilidade de viver de acordo com essas leis no nosso dia a dia. Quando nós dissemos das pequeninas tarefas do dia a dia, do nosso cotidiano, que vão nos ajudar, que vão tarefar conosco no trabalho, que vão nos amparar nessas nossas necessidades maiores, nós estamos fazendo esse trabalho da responsabilidade que nos foi dado, né? Esse trabalho que nós abraçamos, que nós fomos buscar para nos auxiliar na nossa regeneração, né? Para que possamos, junto com o nosso planeta, adentrarmos a um mundo de regeneração. E aí nós fomos buscar aqui, eu até separei, Lene, quando disse sobre que nós já estamos trabalhando isso para esse mundo de regeneração há muito tempo, né? A gente estudando, a gente viu lá que desde o século XIX, não só a Terra, mas todos nós estamos sendo trabalhados para esse mundo de regeneração, né? Então, assim, a gente não tem como mensurar o tempo, mas só de ler e entender, ter essa compreensão, a gente vê que é muito tempo, né? Nada acontece de um dia para o outro, né? Tudo tem o seu processo natural, tudo tem o seu trabalho para acontecer, né? E a dedicação e a intenção que cada um de nós coloca nesse trabalho. Então, enquanto nós tivermos aqueles que se comprazem com o mal, os homens
terão que trabalhar ainda mais, porque todos nós somos filhos de Deus, né? Todos nós, aqueles que estão no caminho buscando o bem e aqueles que ainda se comprazem com o mal. Mas, a partir do momento que aqueles que ainda se comprazem com o mal se cansarem, né, vão dar conta das consequências por aqueles desatinos cometidos, e o arrependimento os colocarão no caminho da regeneração, no caminho do trabalho do bem. Né? Então, por isso que nós dissemos que tudo é um processo. Né? Tudo vem naturalmente de acordo com o nosso entendimento. E aí a gente entra novamente naquela colocação de que não é a quantidade, sim a qualidade do trabalho, porque a nossa verdadeira intenção é que vai nos ajudar muito, né, nesse tempo que nós vamos precisar para despertar, para caminharmos junto à Terra nesse mundo de regeneração. Então, quando a gente divulga os princípios da doutrina espírita, nós estamos oferecendo recursos, instrumentos para um melhor entendimento das lições do Mestre Jesus. Né? Distribuímos as sementes para que elas possam germinar, para que a partir daí todo o trabalho de transformação dentro de cada um de nós possa acontecer, né? Possa se fazer florescer. E aí ele fala, conclama os espíritas a trabalharem na divulgação do espiritismo, sacrificando seus hábitos, seus trabalhos, suas futilidades, mesmo se não forem ouvidos. Porque o verdadeiro espírita, ele não pode se considerar superior a ninguém, né? Visto que sabe ser um espírito em progresso constante, ainda entre os seus erros e acertos, né? E que fazem parte da humanidade, sujeita às provas e às expiações, pelos muitos erros já praticados nessa nossa caminhada milenar de espíritos que somos. Né? Então, mais um pouquinho à frente, Erasto continua para a gente. Na tarefa de divulgar a doutrina através da palavra, das ações pessoais e das atividades, necessário que cada um busque fazer o melhor, sem se preocupar com as ações dos outros, preocupando-se em fazer o seu melhor, para que a partir daí o seu exemplo possa servir, sim, de exemplo para o outro, e não julgar, condenar aquilo que o outro faz de errado, preocupar-se com os seus erros, para que eles possam ser transformados e, a partir daí, servir de exemplo para todos aqueles que querem, né, seguir nessa mesma lei de cooperação, como nos diz Emmanuel. Né? Então, quando ele nos diz que os incrédulos se desvanecerão diante de ti, nós devemos entender que, diante da doutrina espírita, os incrédulos se curvarão diante das verdades que lhes chegam. Né? E que aí, diante dessas verdades, nós seremos trabalhadores com os nossos exemplos. Né? As verdades que a doutrina espírita dá de responsabilidade àqueles que a divulgam, né? Que trabalham com essas verdades, que colocam essas verdades no seu dia a dia, eles poderão dar o exemplo vivo, né? Da transformação que foram buscar a partir do conhecimento que adquiriram. Então, a fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Mas ainda as maiores montanhas, né? Aquelas que precisam realmente ser transportadas, é que vão colocar a nossa fé à prova. E para isso nós temos a ajuda da espiritualidade superior, que não nos deixa sozinhos, né? Não nos abandona de maneira nenhuma. Então, Erasto escreve sobre o futuro da Terra e da humanidade. E quando ela passar à categoria de um mundo regenerado e da missão do espiritismo através dos espíritas, né? Buscando a melhoria da humanidade. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Né? E aí ele fala daquele culto ao bezerro de ouro, né, que se usava muito na época, né, a colocação. Esse culto ao bezerro de ouro é o culto ao falso ídolo, a um falso Deus, né, simbolizando o dinheiro, o poder. E ele nos fala aqui, na sua mensagem,
deixa eu até buscar aqui com as palavras dele, né? Que cada vez mais esse terreno é fértil, né? Cada vez mais isso vai se ampliando entre nós. Então, que nós tenhamos esse cuidado de não nos deixarmos levar pelos falsos ídolos, por aqueles que falam em nome de Deus, né? Para que não deixemos que o dinheiro, o poder, o orgulho, né, a vaidade, o interesse pessoal venham a falar mais alto dentro das nossas ações, né? Para que não venham a interromper as nossas conquistas, né? Aquilo que nós já estamos trabalhando. E aí ele fala aqui no finalzinho, então, que os bons espíritas são e serão reconhecidos pela vitória dos seus princípios, no seu sentir, pensar e agir. E os que seguem a doutrina, né? Os que seguem o espiritismo são os escolhidos, porque Deus quer que a sua lei triunfe e ampare o esforço de todos os que a exemplificam e a divulgam. Mas não esqueçamos que não somos privilegiados, muito pelo contrário, né? Nós precisamos cada vez mais dar conta dessa responsabilidade que abraçamos, porque são os exemplos que vão dizer se nós estamos no caminho certo ou não, né? Ou se precisamos ainda buscar essa transformação que nos acompanha aí de muito tempo. Então, que nós possamos trabalhar dentro desses princípios que a doutrina vem nos colocar, né? Que a doutrina vem nos convidar para que, através das várias encarnações, nós possamos deixar o mal para trás e caminharmos pelo bem, né? Pelo trabalho do amor, pelo trabalho do servir, pela utilidade que nós podemos dar na seara do Mestre Jesus. E depois, no item 5, a gente vem falar dos obreiros do Senhor. Mas antes eu vou ler aqui, tem um comentário da Maria Castro. Tá, Lene? Vou dar uma lida aqui. Não parece contraditório dizer que os espíritas não podem se julgar superiores a ninguém e, ao mesmo tempo, afirmar que muito será cobrado a quem muito foi dado? É uma dúvida que acho que todos nós, né, já tivemos ou ainda temos. Então, assim, não sei se vou me fazer entender, mas aí qualquer coisa, a Lene também entra aí e dá uma ajuda. A gente entende assim, quando a gente diz que não podemos nos julgar superiores, é porque à medida que nós vamos deixando nos enveredar por esse caminho, a soberba, a vaidade, né, e o orgulho vão tomando conta. E são sentimentos contrários ao que a doutrina vem nos ensinar, né, o que ela vem nos esclarecer. Que nós precisamos ser o quê? Humildes, mansos e pacíficos, né? Nós precisamos ser esses trabalhadores que o Cristo espera de nós. Então, para que isso aconteça, esses vícios de comportamento, né, essas misérias humanas que esses sentimentos nos trazem, eles nos atrapalham muito, né? E aí ela coloca aqui no finalzinho, afirmar que muito será cobrado a quem muito foi dado. Sim, e é a partir daí que nós temos que ter um cuidado redobrado de não nos envaidecermos, porque estamos dentro da divulgação e do conhecimento da doutrina espírita. É justamente para que nós possamos desenvolver a humildade, a simplicidade de coração, para que isso seja um processo natural e não algo extraordinário, não algo que vai nos elevar a uma categoria melhor do que aqueles que professam outras crenças e que trabalham de acordo com as suas verdadeiras intenções, né? Porque, como o Erasto mesmo falou, não importa se são espíritas, né, ou de outra crença, mas a sua verdadeira intenção, né? O que você coloca à frente dos seus exemplos, daquilo que você faz para o outro e para você mesmo. Então, acho que é mais ou menos por aí. Lene, quer falar alguma coisa? Quer completar alguma coisa? Eu também entendo assim, né, Ju? Mas a questão é o conhecimento, né? A partir do momento que a gente compreende, né? Porque nós estudamos, então a gente tem acesso a esse conhecimento. Então, a partir do momento que a gente compreende, não se admite mais que a gente possa estar errando. Então, essa questão do ser cobrado, né? A partir do momento que a gente compreende, a gente mesmo se cobra, né? Não é o outro que vai cobrar, somos nós mesmos que nos cobramos. É a consciência, então, né? É a consciência. É a nossa própria consciência. É a nossa consciência, né? Isso é um sinal de que estamos no caminho, né?
Se a nossa consciência começa a cobrar, é porque alguma coisa de bom já foi semeada nessa terra fértil aí do coração, né? Então, assim, Maria, mais alguma dúvida? Fica à vontade, né? E a gente está aqui para responder, para ajudar, enfim, no que a gente puder fazer nesse caminho. E aí, no item 5, a gente fala dos obreiros do Senhor, né? E não é um item muito grande, mas é muito rico, né, de ensinamentos. Porque quem assina essa última mensagem é o Espírito de Verdade, né? E aí, aqui foi que eu li, estudando, né, que a gente está vivendo esse processo de transição, esse período de transição desde o século XIX, né, que deverá ser bem longo para todos nós, que vivemos presos ainda nesse tempo, nessa hora terrena, diferentemente dos planos mais elevados, até a transformação pela qual o nosso planeta passará de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, foi aqui que eu fui buscar, né? Que é um processo lento, como tudo, né? A gente vai entendendo, quando a gente começa a estudar a doutrina, que tudo é um processo lento, porque o lento não é como a gente entende, é um processo natural, porque ele tem que ser verdadeiro. Se ele tem que ser verdadeiro, então ele precisa ser conquistado, né? E as conquistas não acontecem de uma hora para outra. Pelo contrário, as verdadeiras conquistas, elas levam tempo, porque elas têm que ter maturidade, tem que acontecer o burilamento, né? Então, tudo isso leva tempo. Por isso que é esse processo natural para que essas transformações aconteçam. Então, aqui permanecerão aqueles espíritos inclinados ao bem de uma maneira geral, né? Os que já não querem fazer o mal aos outros, os que já deixam o interesse pessoal e o orgulho de lado em prol de um bem maior. Aqueles que se esforçam para a harmonia, que se esforçam pela paz, que buscam ajudar aqueles que precisam de ajuda, que têm compaixão, que trabalham com amor, que buscam servir. Mesmo ainda dentro das suas imperfeições, sabem que a lei de Deus é sábia, é justa, né? E ela tem um objetivo de fazer o bem para todos nós. Então, aqueles que aqui permanecerão, né, quando passarmos a um mundo de regeneração, serão aqueles espíritos inclinados a um bem maior, que é o bem comum. E essa transformação da humanidade terrena, ela passa por esse processo que é natural, né, que é longo, e que muitos até pensam ser o fim do mundo, o fim deste mundo. Mas não é, a gente sabe que é uma transformação. Então, o alerta que os espíritos superiores fazem a todos nós aqui encarnados é para que nós busquemos querer sentir, pensar e fazer o bem. Porque nesse novo mundo, nessa terra que habitará aí o mundo de regeneração, né, os que ainda estiverem ligados ao mal, os que ainda se comprazem com o mal, eles não poderão mais ficar aqui. E aí terão que retornar ao mundo inferior, né? Não importando o grau de inteligência que possuem, de intelectualidade, e sim o grau de moralidade, né? O grau que ele vai buscar progredir, trabalhando as suas imperfeições, para que a moralidade possa se sobrepor a qualquer outro sentimento menor, né? Para que o pranto e ranger de dentes que acontecem pelas dificuldades hoje não sejam mais permitidas e deem lugar ao desenvolvimento do amor, da paz e do trabalho solidário entre todos aqueles que aqui habitarão, né? Esses são os obreiros do Senhor, aqueles que estarão dando continuidade a esse trabalho. Então, o Espiritismo, ele vem demonstrar, através das leis, né, da evolução espiritual, que acontece através das várias encarnações, né, das vidas sucessivas, da lei de causa e efeito, do nosso livre-arbítrio, né, esse esclarecimento para a humanidade, que ainda está sujeita a essas provas e essas expiações, para aprender a desenvolver esse potencial que há dentro dela.
né, dentro de cada um que habita essa humanidade, né? Nós precisamos desenvolver, como já dissemos, não só o nosso lado intelectual, mas, sobretudo, o nosso lado moral, porque é a partir desse desenvolvimento moral que nós vamos poder sustentar tudo aquilo que nos propomos quando queremos trabalhar no bem, né? Se já estamos vivendo esse período de transição há mais ou menos aí 1,5 séculos, reencarnando e desencarnando, como a Lene falou para a gente, né? Sempre com mais chances de aproveitarmos uma nova existência, porque a nossa estada pelo mundo espiritual, né, nós vamos aprendendo e vamos relembrando, né, ensinamentos que nos são valiosos e que nos ajudarão muito aqui numa nova existência, né? Então, nós precisamos usar todos os nossos recursos, tudo aquilo que nós vamos buscar dentro da ciência, dentro da tecnologia, dentro da parte intelectual, mas, sobretudo, novamente a gente reforça dentro da parte moral, porque é ela que vai nos caminhar para desenvolvermos a sensibilidade, né? Esse trabalho que vai desenvolver a prática do bem em cada um de nós. Então, essa capacidade de perceber as conexões entre o mundo interior, né, e o mundo exterior vai nos ajudar muito a compreender e a aceitar o bem que nós podemos trabalhar para que possamos levar a felicidade a todos aqueles que estão à nossa volta. Então, esses obreiros do Senhor, esses trabalhadores do Senhor, nós podemos entender como esse campo de trabalho no bem, na terra, né? Que é um convite para toda a humanidade, porque o espírito que encarna e desencarna, ele tem essa oportunidade de vivenciar nos dois planos da vida para que ajude no seu progresso. E esse progresso acontece principalmente no mundo material, porque esse é o progresso natural, a partir das nossas conquistas. E aí todos serão felizes nesse mundo de regeneração, né? Não a felicidade ligada aos bens materiais, nem às coisas do mundo, mas a felicidade que nos permite olhar para o outro com compaixão, com amor, com benevolência, né? Vendo no outro um irmão, um verdadeiro irmão, com as mais nobres intenções que nós trazemos dentro de nós, né? Então, a lei divina é a lei de respeito, do amor de uns para com os outros. E só continuarão aqui no nosso planeta aqueles que se esforçarem para vivenciar essa lei, né? Essa lei divina, que é essa lei de amor. Não importando a sua crença, não importando a sua bagagem intelectual, e sim o que cada um de nós traz dentro da sua bagagem espiritual, que está diretamente ligada a essa moralidade, né? A essa perfeição moral que a gente tanto busca. Mas nós precisamos trabalhar aqui no mundo, porque se estamos no mundo, é nele que nós vamos buscar esse progresso, né? Então, a mensagem toda do item 5, ela vai se referir a essa necessidade da vivência evangélica, né? Essa vinda de dentro para fora, não apenas na aparência, né? No que a gente consegue enxergar, mas principalmente naquilo que a gente tem dentro de nós, né? Ao trabalho de autoeducação, ao trabalho de perdão, ao trabalho que nós fazemos diariamente para domar as nossas más tendências, né? Então, essa é a lei de progresso, essa é a lei divina que espera por todos nós. E aí nós não vamos recuar diante da tarefa, porque, como dissemos, há aqueles que mais conhecem, mais responsáveis são, né? Então, nessa grande obra de regeneração pelo Espiritismo, nós possamos compreender, né, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus, que é a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira morada. Então, que nós possamos nos esforçar ao máximo, né? Principalmente nós espíritas, que conhecemos um pouco mais sobre a nossa responsabilidade diante do mundo e daquilo que abraçamos, né? Vivenciar os ensinos de Jesus, porque só assim nós poderemos continuar trabalhando nesse campo do Senhor, né? Que espera de nós esse trabalho incessante para o nosso próprio burilamento, né?
para nosso amadurecimento, para que a gente possa servir sempre, cada vez mais. São pontos que são muito complexos, e assim, aqueles que não fizeram a leitura do Evangelho, é muito bom que se faça, porque muitas vezes a gente não fica lendo para não ficar cansativo, né? Mas para que a gente possa compreender essas colocações, essas reflexões que a gente traz, é bom que a gente faça essa leitura para que possamos compreender, né? Para que possamos entender. Quando a gente vai buscar em outras obras, até junto com o Emmanuel, com o André Luiz, enfim, tudo que a gente vem trazendo de explicações, né, para ajudar. Tem uma outra pergunta aqui, Lene. Não é uma pergunta ou uma afirmação, vamos ver. O que percebo é que quanto mais estudamos, mais nos cobramos. É isso aí, a Fabiane, né? Fabiane, é isso mesmo. Porque é natural. Quanto mais nós vamos aprendendo, nós não aceitamos as respostas que nós nos damos, né? Que não sejam respostas que nos ajudem a compreender, né? Que não sejam respostas que nos ajudem a seguir com mais confiança, que nos ajudem a trabalhar, né? Essas transformações interiores que a gente precisa trabalhar. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente quer modificar, porque a gente está compreendendo o que é bem, o que é bom, o que é certo, né? E aí a consciência nos cobra mesmo e a gente não tem como recuar. E é um bom sinal de que o trabalho está sendo feito, né? Algo está florescendo em nós, graças a Deus, né? Lene, quer falar alguma coisa? A gente tem um tempo ainda aí. Não, acho que já bem tranquilo, né? Essa questão aqui que você falou do mundo de regeneração, né? Eu vi isso já tem bastante tempo, né? Mas foi no livro Obras Póstumas, Kardec já trazendo isso para a gente. Aqui são os espíritos, né? Mas Kardec traz em Obras Póstumas essa questão de que a gente já vinha na regeneração, no mundo de regeneração. Não conseguia lembrar o nome. Muito obrigada. Mas assim, e o que é interessante é que muitas pessoas hoje a gente ouve falar, né, que parece que a gente está agora no mundo de regeneração, ou que está agora na porta do mundo de regeneração, que essa transição é muito atual, e não é, por isso eu fiz questão de colocar naquele momento isso, né? Que realmente a gente já vem buscando essa transição. É porque é uma transição lenta, como você falou muito bem também, né? Nada acontece da noite para o dia, né? As mudanças, elas são, para realmente elas se efetivarem, elas têm que ser lentas, não dá para dar salto, né? Nada na natureza dá salto, né? Então, assim, a gente também comentou essa questão, né? De que para que o mundo ele possa se adiantar, para que o mundo possa evoluir, né? Para que essa transição possa realmente ser feita, depende de que os espíritos também evoluam. Então, não tem como o mundo evoluir sozinho. Nós precisamos estar evoluindo junto com ele, precisa dessa coletividade. E para que isso aconteça, a gente precisa de mais tempo, né? Está vendo que a gente está sempre postergando, né? Não, mas depois, amanhã eu faço, né? Assim, né? Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo, quando eu tiver mais calma, agora eu não estou com calma, é sempre assim, é depois, é depois, é depois. Então, enquanto a gente estiver deixando para depois, vai ficar difícil, né? É lógico que isso vai acontecer, é lógico que vai acontecer, a gente tem certeza que vai acontecer. A gente está já nas portas, mas as portas, assim, que não é amanhã, não é semana que vem, não é ano que vem, não é daqui a 10 anos, a gente não tem como precisar, né? Porque isso é muito individual. É um coletivo, mas é um coletivo que precisa do individual. Para que haja um coletivo, precisa primeiro haver o individual. E cada um tem o seu tempo, né? Cada um atende o chamado no seu tempo, no seu momento. Então, a gente já vem nisso há muito tempo, e ainda vai demorar um pouquinho mais. É o que Emmanuel fala na lei de cooperação, que ele explica tão bem, né? Aquele que já tem um pouquinho mais de conhecimento, diminui o seu passo para que os outros possam chegar e acompanharem, né, o passo dele, para que todos possam... esse outro caminhe com você, né? Traga esse outro. Isso. Através do quê? Dos seus exemplos.
né? Não é só pelo que você fala, principalmente pelo que você faz, pelo exemplo que você dá, né? Por isso é tão importante a gente se esforçar ao máximo. É como a Fabiane falou, quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece, mais a gente vai cobrar de si mesmo, né? Não tem como. Para que a gente possa chegar nesse bem comum lá na frente. E isso em todos os setores, né? Não é nem só espiritualmente, em tudo na vida. Em tudo, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente se cobra, quer dizer, mais a gente melhora, a gente vai dessa forma evoluindo. É essa forma que a gente tem para a gente evoluir, né? É através do conhecimento. É isso mesmo. É muito interessante porque quando a gente fala dessa balança em equilíbrio, né, do intelectual e do moral, o intelectual é muito importante. Claro que é, porque é o conhecimento, né? A gente está aqui para buscar conhecimento, para trabalhar conhecimento. Mas a gente não pode esquecer que moralmente a gente precisa caminhar tanto quanto ou até mais do que o intelectual, porque é a base moral que vai nos sustentar intelectualmente, justamente para que esse conhecimento intelectual não nos aflore a vaidade, né? O orgulho, a soberba. Então a gente precisa ter essa base moral muito bem sedimentada, né? Muito bem trabalhada em nós. Por isso que a gente fala tanto, né? Até porque é muito fácil escorregar na vaidade. Claro que é. Todos nós estamos sujeitos, todos nós. Por isso a gente, né, bate nessa tecla constantemente de que a gente precisa trabalhar a moralidade sempre, porque é ela que vai nos dar essa base forte, né, para que a gente possa seguir adiante. O conhecimento ele é bem-vindo em qualquer tempo, né? O conhecimento a gente não vai perder, a gente vai acumular. Mas a moralidade é uma conquista de cada um, né? É uma conquista que você não vai perder depois, né? Você vai transformar até conquistar e ela vai seguir com você, né? Porque são vários pontos dentro dessa moralidade que a gente trabalha, todos eles ao mesmo tempo, né? E aí em alguns a gente consegue caminhar um pouquinho mais, em outros a gente caminha um pouquinho mais devagar, mas o importante é a gente caminhar buscando esse trabalho dentro da moralidade, né? Que nos auxilia na nossa missão dos espíritas, né? E como obreiros, como trabalhadores do Senhor, né? Todos os dias. Então, meus amigos... todo conhecimento, né? Todo conhecimento a gente vai carregar. O conhecimento intelectual também, né? Sim. Ontem... Nós não perdemos. Nós estávamos conversando no Evangelho da Manhã ontem, e alguém falou isso, de uma pessoa de 80 anos estudando, fazendo uma faculdade. Nossa, que bacana, né? Que bacana. Que disposição que essa pessoa Força está de vontade. Força de vontade, disposição. Perseverança, disposição. A coragem também de enfrentar os novinhos lá, porque com certeza deve ter um bullyingzinho acontecendo, né? Mas o que essa pessoa está adquirindo também vai levar. Porque nada que a gente aprende, a gente se perde, né? A gente leva sempre. E a intenção de cada um, né? A gente pode ocultar daqueles que estão à nossa volta. Mas de Deus, a gente não oculta a nossa verdadeira intenção. Então, se nós vamos buscar o conhecimento para trabalhar o bem, para amar, para servir, a nossa intenção está muito bem sedimentada, né? Está com uma base ótima, muito forte, que vai nos sustentar aí por uma longa caminhada. Né? Certeza. Então, meus amigos, olha, mais perguntas, a gente ainda tem um tempinho aí. Se alguém quiser colocar algum comentário, alguma pergunta. Lá no nosso WhatsApp também, fiquem à vontade, né, para colocar. Depois, eu estava pensando, porque eu fiquei muito emocionada na hora da música. Acho que não tem como, né? Todas as vezes que eu escuto aquele lindo poema da Alta... Na verdade, pois era isso que eu queria ter comentado, eu esqueci. É uma poesia de Alta de Souza. É uma poesia de Alta de Souza. Depois a gente coloca lá no Vamos colocar lá também, né? Isso, é linda, linda demais. É uma poesia que ganhou uma melodia, né? Então ficou muito bonito. Mais emocionante ainda. Desde que você colocou lá para a gente usá-la, né, como essa harmonização, todas as vezes que eu escuto, aí eu fico lá emocionada. Não tem como, né?
Bom, eu acho que a gente pode ir encerrando, né? Não estou vendo mais nenhuma pergunta, nenhuma colocação aí no chat. Mas então fiquem à vontade, quem quiser comentar lá no grupo, alguma dúvida que vem aí depois de leitura, tá? Fiquem à vontade, meus amigos. Lene, quer falar alguma coisa? Mais alguma coisa? A gente já falou muito hoje, né? Eu acho que hoje já foi bastante. Já. Nós duas, né? Legal. Só nós. Só nós hoje. Se Deus quiser, semana que vem estaremos todos. Sim, estaremos. Então, meus amigos... Acho que tá bom para a prece, né? Acho que sim, né? Vou fazer a nossa prece final, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos, de mais uma segunda-feira de estudos do Evangelho, que nós possamos elevar o nosso pensamento ao Pai Maior, em harmonia, buscando essa sintonia com o alto, agradecendo sempre por todas as bênçãos que recebemos, pela oportunidade do conhecimento, o conhecimento que nos renova na esperança, que nos renova a fé, que nos dá exemplos de como podemos ser melhores a cada nova oportunidade que temos de trabalharmos pelo bem, de exercitarmos o amor, o trabalho útil na seara do Mestre Jesus. Então, que todos nós possamos estar envolvidos na doce e serena paz do nosso Mestre querido, do nosso amigo maior, que ele possa estar sempre caminhando ao nosso lado, nos fortalecendo nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos, mas que tenhamos a certeza de que não estamos sozinhos, de que temos o seu amor de irmão maior para com todos nós. Então, que nós possamos abraçar a nossa responsabilidade, seguirmos em frente confiantes de que seremos melhores sempre, de que buscaremos ser melhores sempre, a cada nova oportunidade de um novo dia que amanhece. Então, dá-nos licença para encerrarmos o estudo da noite de hoje, agradecendo sempre à espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus e, sobretudo, ao nosso Pai de amor e bondade. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, um grande abraço. Fiquemos todos com o nosso Mestre Jesus. Uma boa semana e até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até a segunda, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.